Hoje eu vou contar pra vocês um relato, tá bem? Uma coisa que aconteceu aqui em casa. Não tem muito tempo, tem um pouco mais de 6 meses, mais ou menos. Onde o meu marido, no trabalho dele, ele ganhou um brinquedo, né, pra dar pra minha filha. Era tipo uma bruxinha de pelúcia. Gente, tipo assim, eu não vejo malícia nas coisas, tá bem? Senão vai ter alguém que vai falar, mas também era uma bruxa, né? Eu não vejo muita malícia nas coisas. Na hora ali que ele chegou com aquilo, né? Ele falou que as senhoras que deram, né? A senhora que deu, no caso. Ele falou que a senhora que deu aquele brinquedo, né? Aquela bruxinha de pelúcia, disse que aquilo era uma fada, né? E disse que era uma fada, mas era nitidamente uma bruxinha, tá bem, gente? De pelúcia. Porque ela tinha um chapéu, nesse chapéu tinha algumas estrelas, tinha também uma capa, uma vassoura na mão, não tinha como aquilo ali ser outra coisa. Então, meu marido aceitou. Eu lembro que na época eu também não cheguei a orar pelo objeto, né? Nessa época eu também não tinha muito costume. Hoje em dia também, muitas das vezes ainda eu esqueço de orar, mas é muito importante estar orando, tá bem, gente? Pelo objeto, pela compra que você vai fazer também no supermercado, tá bem? Quando chegar, você ora por aquilo. Então, meu marido deu aquilo ali pra minha filha. Minha filha, ela não se importou muito com aquilo ali, né? Tipo assim, nos primeiros dias ela viu tudo mais, só que depois ela deixou meio que de canto ali, junto com os outros bichinhos de pelúcia dela. Aí, a minha mãe, ela trabalha em um lugar onde tem algumas pessoas que têm algumas necessidades, né, ali especiais. E uma paciente pediu pra ela uma boneca, né? E aí minha mãe perguntou se eu tinha alguma boneca ali das coisas da minha filha. E eu disse que tinha a bruxinha, que eu tava até pensando já em me desfazer, porque minha filha não mexia, né? Só que no caso eu ia passar pra outra criança, né? Eu não via malícia nela. A minha mãe então pegou e falou: "Ah, então me dá essa bruxinha pra me levar, né, pra lá, pra essa menina, né, porque ela me pediu". Aí eu falei: "Tá bom". Eu falei que tinha bruxinha, ela pediu e eu dei pra ela. Ela levou então a bruxinha. Depois de alguns dias, eu olhando ali alguns vídeos no YouTube, pesquisando sobre coisas relacionadas a batalhas espirituais, eu vi um vídeo de uma pastora chamada Cami Rocha, tá? O canal dela é Cami Rocha. E eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link para o canal dela, tá bem? Tem muitos vídeos interessantes lá, muita coisa relacionada à batalha espiritual. Nesse vídeo, então, ela falou sobre objetos que abrem portais para a dimensão espiritual, né? Esses portais, gente, explicando bem assim, ligeiramente por cima, é como se fosse portas de acesso para os demônios, tá? Eles terem mais facilidade de entrar na sua casa. Então ela falou, né, em específico, se eu não me engano, para orar para as coisas dos filhos. Se eu não me engano, nesse vídeo também era específico, né? Ela falou isso, né? Pra gente estar orando para ver se algum objeto, algum brinquedo, né, algum desenho, às vezes que a criança assiste, tá abrindo aí portais dentro da casa da pessoa. E eu falei com meu marido, quando minha filha dormiu, a gente foi orar. Então, fazer uma oração em respeito disso. Gente, essa oração não durou nem, acho que nem 3 minutos, sabe? Foi muito rápida. Então, a gente ajoelhou, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, né, então que Deus mostrasse, né, que se tivesse algum brinquedo, algum desenho, algum dos livros da minha filha, né, abrisse algum portal aqui dentro de casa, a gente pediu para que Deus estivesse nos mostrando isso, né, nos mostrando esse portal, nos mostrando o que tá abrindo, na verdade, né, esse portal. Então fomos dormir. Meu marido, então, ele teve um sonho, tá, gente? Nesse sonho, ele sentava numa mesa onde ele tava meio que comendo alguma coisa e era como se ele estivesse numa sala
Nessa sala havia uma bruxinha de Lego. Não era de pelúcia, era de Lego. Então, meu marido tava ali comendo, né? E essa bruxinha de Lego, gente, o Lego é uma coisinha muito pequena, são pecinhas muito pequeninas. Mesmo ela sendo muito pequena, meu marido falou que ele sentia muito, muito medo dessa bruxinha. E essa bruxinha, gente, ela tava assim no canto da sala. E ela entrava na sombra, um canto assim da sala que havia sombra, e saía em outro canto que havia sombra também, sabe? Ela meio que entrava na sombra de um lado da sala e se teletransportava para outro lado da sala, né? Saindo, entrava em uma sombra e saía por outra, sabe? Como se ela estivesse se teletransportando ali nas sombras, né? Então meu marido acordou de madrugada e falou, né, comigo, que sabia o que é que tinha aberto o portal, que era a bruxinha de pelúcia. Na hora eu fiquei meio assim, porque a gente já havia, né, doado a bruxinha. E como ele tinha sonhado com alguma coisa de Lego, eu pensei, será que não é os Legos? Mas ela não tem nenhuma bruxa de Lego. Então, será que não é essa bruxinha mais os Legos? Eu fiquei ainda pensativa. E a gente veio, então, orar. E nesse lugar onde a gente veio orar, que era um outro quarto, eu vi as pelúcias da minha filha. Quando eu passei assim um olho assim nas pelúcias da minha filha, eu vi como se essa bruxinha estivesse ali, junto nos bichinhos de pelúcia dela, aonde ela ficava, né? Que ela ficava junto ali com os outros bichinhos e era como se ela ainda estivesse ali. Eu meio que passei assim o olho e eu tive uma visão dela ali, né? Como se ela estivesse ali no mesmo lugar. E aquilo ali pra mim foi a confirmação de Deus, que realmente era essa bruxinha. Por que que eu acho que ela estava abrindo portais? E por que que eu estou falando aqui com vocês que ela abriu portais? Simplesmente porque a nossa oração foi para mostrar brinquedos aí, né, ou objetos dela mesmo, da minha filha, em específico da minha filha, que estavam abrindo portais. Porque no sonho do meu marido, ela entrava em uma sombra e saía por outra sombra, né? Como se realmente estivesse se teletransportando ali nas sombras. Então, quando eu vi ela ali junto com as outras pelúcias, eu peguei e me ajoelhei ali com meu marido, comecei a orar, né? Realmente, eu tive ali a certeza que era somente a bruxa. Vale ressaltar, gente, que eu pensei que poderia ter sido assim, poderia ser, no caso, outros brinquedos que ela tem. Eu pensei, isso daqui pode ser isso, pode ser aquilo, né? Pode ser esse desenho, né? Mas Deus não mostrou nada, só mostrou realmente a bruxinha, tá bem? Oramos, né? A gente orou. Mas e a bruxinha que você deu para sua mãe levar para cliente? Bom, eu conversei com minha mãe sobre isso e ela me perguntou se eu queria que ela pegasse a bruxinha para eu jogá-la no lixo ou então, sei lá, queimar, né, fazer alguma outra coisa com a bruxinha. E eu perguntei, mas ela vai dar a bruxinha? Ela vai devolver? Que nem eu falei, gente, na verdade é uma pessoa com... São pessoas com necessidades especiais, né? Então minha mãe disse, olha, dá, ela não vai querer dar, ela não vai devolver. No caso, só se eu ir lá nas coisas dela e pegar essa bruxinha de volta. Aí eu peguei e falei, mãe, não precisa pegar, né? Porque no caso minha mãe estaria roubando. Eu dei o negócio, né? E a menina aceitou e tudo mais, tá lá guardado. E ela ir lá pegar de novo, eu não achei muito correto, porque eu pensei, ela vai estar roubando. Mesmo que seja pra isso, né? Eu não acho que seria bom tá roubando, né? Se ela devolvesse, tudo bem. Então eu fiz uma oração, tá, gente? Na oração que eu fiz com meu marido, eu meio que já fechei os portais que estavam abertos e, e expulsei, né, o que havia de mal naquele objeto, naquele brinquedo. Aí, seja lá onde aquela bruxinha estivesse, eu havia também expulsado, né, o que tava nela. Aí eu falei com a minha mãe que não precisava. Mas eu fiz uma oração, pedi a Deus, né? Que se fosse de Deus, né? Pra eu acabar com aquela bruxinha, ou então jogar ela no lixo, eu pedi a Deus pra que ele
falasse comigo. Ou então, que a cliente da minha mãe, ela devolvesse, né? Ela falasse com a minha mãe, desse de volta aquela bruxinha para minha mãe, né? Como Deus não falou nada comigo a respeito da, da gente pegar a bruxinha de volta. Ou então, também ela não chegou a devolver nem nada, eu deixei como está, tá bem? Esse então é o meu relato, tá bem? Foi isso que aconteceu com a minha família. Nessa época, a minha filha, ela vinha tendo alguns pesadelos, medo também de dormir na cama. Também depois desse tempo, né? Depois dessas orações e tudo mais, ela foi parando, tá bem? De ter esse medo que ela tinha, né? Pesadelos, às vezes meio que acordava chorando, né? E a minha filha, ela era pequena também. Então, não era tudo assim que criança, não é tudo que criança pequena, né? Sabe dizer, sabe explicar o que que houve, né? Ela acordava chorando, mas ela não sabia muito bem explicar o que era que ela tinha sonhado. Mais uma vez eu peço para que vocês também orem pelos objetos que chegam aí na sua casa, coisas que você ganha. A pessoa que deu, eu acho que não via malícia naquilo e não. E às vezes ela também não fez nada, sabe, gente? Eu creio. Eu acredito, né? Que ela não fez nada. Mas mesmo assim, ore, tá bem? E em breve vou trazer mais relatos, mais histórias, né? Coisas que aconteceram comigo. Vou estar aqui compartilhando com vocês. Se você também tem alguma história de objeto, né? Ou então mesmo de boneca mesmo, né? Pelúcia, nos conte aqui nos comentários, tá bem? Eu vou adorar saber. E se você tem alguma outra dica também para as pessoas em relação à batalha espiritual que você vê como um importante, né? Alguma dica importante sobre batalha espiritual, deixa aqui nos comentários também. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e fique com Deus.